Saudações a todos os nossos queridos amigos do GEB, saudando em especial o seu Orlando, a dona Aldina, e um abraço carinhoso a Rosarinho e a Michele. E extensivo a todos os nossos queridos amigos dessa terra que tanto amamos. Vamos então, nesse instante, antes de iniciarmos a nossa temática, efetuarmos uma prece para nós estarmos amparados por Cristo para as reflexões que vamos propor a todos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelos seus queridos amigos e irmãos portugueses que nos aconselham a seguir nessa trajetória do Cristo. Possa, Senhor, neste momento, envolver a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do GEB, mas olha, Senhor, pelos irmãos que se encontram em todos os recantos do nosso orbe, em aflições, em sofrimentos, nesse momento de pandemia que atinge a todos os cantos do mundo. Possa, Senhor, através dos teus trabalhadores, desencarnados e encarnados, envolver a todos, fortalecendo-os nesse momento de privação, para que se vestive em todos os lugares, em todos os corações, a esperança, a fé, num futuro que breve surgirá de profundas modificações e benesses para todos os seres. Que teu amor e tua paz, Senhor, seja a nossa bandeira, e essa bandeira tremule em todos os corações. E que assim seja. Bom, a proposta para conversar um pouco com todos é uma reflexão profunda nesse momento que nos encontramos sobre os relacionamentos familiares em tempos desta pandemia. É um momento realmente que todos os países, de todos os continentes, estão sofrendo este, entre aspas, este revés que nos cala, que nos faz estarmos em nossos lares, refletindo profundamente. E nesse momento, então, dessa pandemia do coronavírus, que atinge, então, todos os países, mas principalmente que nós notamos que, de uma certa maneira, o que mais é atingido, o que mais causou prejuízos, inclusive com perdas, com desencarnações, é na faixa etária dos mais idosos. E por isso é oportuno que a gente faça uma profunda reflexão de como nós estávamos vivendo nas nossas famílias, como nós estávamos relacionando-nos na sociedade e de que maneira nós vamos ter que reformular essa nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, para com todos os que convivemos, seja na família, seja no nosso trabalho, seja nas associações que nós frequentamos, enfim, com todos os contatos que tivermos, como nós vamos agir dessa maneira. Então, nós sabemos que sempre aconteceu transformações bastante intensas em nosso mundo, por devido ao trabalho, falta de trabalhos em determinados locais, por motivos de estudos, casamentos ou uniões entre pessoas que se amam, fugas de guerras, perseguições, e também a maioria das grandes migrações através da seca e a fome brutal. Então, desde que o mundo é mundo, sempre os jovens foram pressionados a abandonarem os seus lares paternos, em busca sempre de algo para concretizar os seus ideais, mas motivados muitas vezes por essas citações que acabei de fazer.
Então, nós vamos vendo que essas migrações e imigrações dos mais jovens, em busca desses recursos de sobrevivência e de desenvolvimentos, sempre ocorreu. Se nós olharmos atrás, através da história, nós vamos notando como ocorre. Agora não se fala tanto por causa da pandemia, mas nós vemos através das guerras dos Orientes, os conflitos na África, quantas migrações e quantas imigrações ocorrem devido a esse fator. E é isso que nos leva, então, a nós raciocinarmos, refletirmos, porque, na realidade, nós temos que pensar como nós estamos até antes da pandemia, até praticamente o início deste ano de 2020, como é que nós estávamos agindo com nossos familiares? Como é que estavam esses nossos relacionamentos mais estreitos, mais afetivos? Mas, principalmente, como é que nós estamos agindo com os nossos idosos? Pois agora eles são as maiores vítimas desse vírus, desse coronavírus, da Covid-19, que atinge a tantos. Então, seja esses idosos nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos amigos, enfim, uma série deles aos quais nós convivemos, como nós estamos vendo, como nós estávamos agindo, como nós estávamos realmente nos preocupando. Então, essa reflexão é que nós temos que fazer, porque mudar a sociedade não é fácil, mas mudar a forma como nós tratamos as pessoas à nossa volta é algo que está inteiramente a nosso alcance. Então, esse é o foco. Talvez este vírus, como nunca ocorreu, porque abarca todos os continentes, faz com que nós reflitamos profundamente como é que nós estamos tratando as pessoas. Porque parecia até então que nós não tínhamos mais tempo. Nós estávamos 24 horas, era um tempo muito curto para que efetivamente nós conseguíssemos realizar as nossas tarefas. E a família, eu digo a grande maioria, sempre deixava o tempo para a família de uma maneira muito mais escassa, muito mais reduzida, deixando-os de lado. E nós temos que começar a olhar para ver os belos exemplos que nós temos em nosso orbe na Terra, principalmente dos países orientais, como nós vemos o caso da cultura oriental, no caso do Japão, em que o idoso é o membro da família detentor de sabedoria e merece por toda a família um profundo respeito. Então, o idoso, porque nós cremos muitas vezes, por estarmos agora num período de grande avanço tecnológico, que eles estão ultrapassados. Mas não é bem isso que a gente sabe e a gente vê. Porque o idoso traz uma bagagem de experiências, de valores e de sabedoria. E são eles que quem a nós, nas nossas emoções, nas nossas dificuldades de relacionamentos, temos que buscar para conselhos sempre muito qualificados para nos orientar. E o Japão é um exemplo disso, porque o idoso ele é respeitado, ele é valorizado. Eles guiam os jovens nos desafios, nos caminhos que a vida proporciona. Então, isso é muito importante. E essa reflexão que nós temos que fazer, porque o mais importante é que a gente vê como eles são gratos aos idosos. E no Japão, que é um país de quase 130 milhões de habitantes, em torno de 30% da população, mais ou menos 40 milhões de pessoas, já estão nessa faixa. Então, isso é muito importante que a gente mire nesse exemplo, embora sejam culturas diferentes, características diferentes, para que a gente consiga também fazer uma reflexão em cima do que nós estamos fazendo. E aí nós temos que perguntar em nós, baseados nesse que eu acabei de falar, o que nós aprendemos com os nossos idosos? Eu falo nós
da cultura ocidental, o europeu, da qual nós todos aqui no sul do país, do Brasil, também derivamos. Nós trazemos enraizados em nós essas culturas. E como nós estamos vendo isso? Como é que nós estamos aprendendo? Como nós estamos valorizando os nossos? Nós temos aqui no Brasil o Dia do Idoso, que foi instituído com referência ao novo Estatuto do Idoso, que foi aprovado na virada desse século, em 2003, e a partir daí, 1º de outubro, aqui no Brasil, é comemorado o Dia do Idoso. Anteriormente era comemorado o dia 27, mas com essa pequena modificação, assim foi efetuado essa comemoração. E nós sabemos que todo o 27 de setembro, normalmente todos os países do mundo, com algumas modificações evidentes, há uma comemoração, mas nós temos que analisar como está esse nosso relacionamento. A OMS, ela caracteriza esta maneira de nós ampararmos através dos estatutos do idoso. E aqui no Brasil, esse estatuto, que foi instituído, como eu falei, em 1º de outubro de 2003, ele vem para propiciar maiores cuidados e cuidados qualificados para o idoso. Então, o idoso aqui no nosso país é com idade igual ou superior a 60 anos. E aí, em cima disso, eles têm todo um amparo, como o artigo 3 que diz, é a obrigação da família assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, enfim, ao respeito à convivência familiar. A garantia de prioridade também compreende nesse parágrafo único do artigo 3 a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. E nós vemos, lamentavelmente, aqui no nosso país, embora a gente saiba que os asilos que aqui nós denominamos, ou as casas de repouso, elas estão apinhadas de idosos, muitas vezes com condições ainda de muita saúde, por seus filhos não terem mais tempo e os colocam. Nós sabemos, diferentemente de situações em que os idosos não têm mais ninguém a quem acorrer, e é obrigação, sim, do Estado ampará-los. E nós, como sociedade, também. E nós vemos que cada vez mais aumenta a quantidade de idosos. Tanto que no Brasil é 60 anos, na maioria dos países europeus é considerado idoso acima dos 65 anos. E o que nos causa uma grata surpresa e grande alegria é vermos que, como a quantidade de idosos estão a aumentar, a própria Itália, que é o país europeu que mais tem idosos, ela mudou o conceito. Ela aumentou de 10 anos, então ela aumentou para 75 anos de idade. A Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria, ela decidiu porque ela foi verificando que, diferentemente do passado, o idoso de agora ele tem muito mais condições, por regramentos, por talvez mais condições de saúde, e ter tido maior melhora da própria medicina, e uma série de fatores favoráveis, que a pessoa de 65 anos de idade, ela representa praticamente uns 20 anos menos. Então, as pessoas praticamente têm, de 65 anos, elas têm uma capacidade em torno de 40 a 45 anos, como se via diferentemente dos nossos idosos de 30, de 3 décadas atrás. Então, isso nós temos que olhar com atenção. Então, nós temos que refletir, então, em cima disso. Como é que nós estamos agindo com nossos idosos? Nós estamos respeitando-os como eles realmente merecem? Eles nos servem de conselheiros? Porque agora, nesse tempo de pandemia, que aqui também atinge a todos nós vemos quanta vontade nós temos, e nos contatos através da tecnologia que a gente mantém, das pessoas que querem ou gostariam de estar mais estreitamente em contato com tios, com pais, com avós, e um momento que antes era tão aguardado por eles e os netos e filhos não o faziam, agora estão loucos para fazer, porque quando nós é suprimido
aquilo que nós realmente valorizamos e nós não damos conta, e quando nós não temos mais a condição de estreitar e fazer, como a gente sente falta. E é para isso que vem este momento a nos trazer esta maneira de ver. Porque nós sabemos que os idosos, muitas vezes, eles ocupam por preconceitos da sociedade. É denominado, é rotulado num status de improdutivos, como se eles já atingiram já determinado progresso e alcance e já não tem mais o que fazer. A nossa sociedade, ela tem que observar mais, ela tem que ter um outro olhar diante da terceira idade. É isso que nós temos que pensar e é isso que nós temos que verificar. Nós temos aqui no Brasil uma psicóloga e mestre em psicologia social da Universidade de São Paulo, a Ana Freiman, que ela nos traz o seguinte, ela nos diz: é uma dura crítica ao modo com que pais e sogros, na atualidade, têm sido desprezados por seus filhos e agregados, em especial os pais de mais idade, que têm necessidades básicas de atenção e carinhos, que lhes têm sido negadas pela insensibilidade e egoísmo dos seus filhos, que preferem entreter-se com as novas tecnologias do que conversar com familiares. E ela continua: este comportamento transmite aos netos não a noção, mas a certeza de que bastam algumas poucas visitas, visitas estas rápidas e ocasionais, ou alguns telefonemas semanais, de hoje em dia através dos WhatsApps, um almoço, um jantar de vez em quando, um acompanhamento ao médico necessário para cumprir o que lhes caberia fazer pela saúde e bem-estar dos mais velhos. É assim que a maioria se comportava até o início deste ano, de uma maneira ou outra, em todos os países, devido, como eu citei, parecia a exiguidade do tempo e tempo muito escasso para atendimento a eles. Nós vemos, então, que nessas últimas décadas surgiu uma geração de pais sem os seus filhos presentes, filhos vivos, sim, mas filhos ausentes, por força de uma cultura de independência e uma autonomia levada ao extremo, que vai impactando negativamente o modo de vida de toda a família. E o que se vê, o que se denomina, o que é isso? É um abandono emocional. Então, nós vemos as pessoas carentes de emoções. E as emoções são o que comanda a nossa saúde. Por isso, nós estamos vendo também a intensificação nesse tempo de pandemia, de quadros intensos de ansiedade, de depressões, o aumento no suicídio, aumento de agressões físicas no lar, grandes separações também, casais se separando, o impacto pela convivência está causando esse problema. Nós temos aqui no Brasil praticamente 42% dos lares na terceira idade, casais sem filhos ou idosos vivendo sozinhos. Como nós vimos também recentemente, através do canal português, vários portugueses que vivem, como diferentemente daqui, praticamente sem os seus filhos presentes e vivendo sozinhos, praticamente abandonados, vendo-os ocasionalmente. Então, é isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que refletir, porque atenção e carinho estão para a alegria da alma, como o ar que nós respiramos está para a saúde do corpo. Então, isso é vital. As emoções, elas nos trazem todos essa sentimento maior que nos propicia calma, segurança, tranquilidade e paz nos relacionamentos. E normalmente, como a gente vê, quantas vezes a gente viu já as pessoas falarem
o vovô não está batendo bem da cabeça ou está caducando, ou quando ele fala determinado tipo de coisa, não se quer ouvir, a gente não tem tempo para ouvir o idoso. No seu tempo era diferente, isso já era. Então, nós vamos vendo que os conflitos de gerações nos lares, as mudanças de hábitos, a própria tecnologia que trouxe grandes modificações, elas não podem existir em detrimento do quê? Do respeito, dos bons costumes, dos sentimentos. Isso é muito e muito importante para que a gente raciocina. Hoje, o que a gente faz? A gente busca mais o que se busca na geriatria, as especialidades que tratam dos idosos, é o envelhecimento com qualidade de vida. Então, a geriatria procura a prevenção de doenças, avanços nos tratamentos, mas ainda não existe uma medicação para curar o mal da solidão e do abandono, que nós vemos graçar intensamente. E aflige praticamente mais de 15% dessa população. Esse percentual, esse levantamento foi feito antes dessa pandemia. Com certeza, imagina agora, com essa reclusão, esse isolamento social, a intensificação desse percentual. É isso que nós temos que ver. Então, aconchego doméstico, só o lar tem condição de oferecer. Só o lar. E como é que nós estamos vendo os nossos lares? Como nós estamos oferecendo esse aconchego? Nós como filhos, nós como pais, nós como irmãos, nós como netos. Como nós estamos agindo? Estamos oferecendo realmente uma condição? Nós temos que compreender que muitas vezes o andar mais vagaroso de uma pessoa idosa, as mãos trêmulas, a voz que fala num tom mais baixo, não significam fraqueza. Significam, sim, um avançar da idade e, consequentemente, um certo reduzir nas suas forças físicas. Mas é uma fase que os idosos precisam ser mais abraçados do que podem abraçar. É isso que nós temos que ver. Agora, quando nós vemos que a família opta pelo internamento do idoso em casas de repouso ou asilos, a expectativa de vida decresce de uma forma significativa. Por melhores que sejam as instalações, por melhor que seja o atendimento das pessoas que ali estão, os médicos e paramédicos, tendo esses profissionais competentes. Nós sabemos disso, nós vivenciamos isso através de familiares. Embora haja uma necessidade social, como nós referimos, em relação àqueles que não têm mais um trabalho, não têm mais forças, não tem mais ninguém para ampará-los, é a obrigação da sociedade e dos órgãos públicos ampará-los. Mas ninguém quer estar ali. Todo mundo gostaria de estar, sim, com seus amores, nos seus lares, sendo amparados por ele. Porque os idosos ainda podem ser úteis. Talvez não mais com as condições que tinham anteriormente, ou também, muitas vezes, nem condições monetárias, econômicas, mas eles podem ser úteis em conselhos, afetos, e cuidado com crianças, cuidado que eu digo no sentido de estar presente, não criando responsabilidades maiores, mas fazendo pequenas coisas nos lares. E nós não podemos esquecer que o seu exemplo está sendo observado e será repetido por eles. Então, o que aí quer dizer com isso? Que aquilo que nós fazemos para os nossos queridos idosos, os nossos filhos estão nos vendo. Se nós os menosprezamos ou não mostramos que não temos tempo e preocupação para com eles, imagine o que nós estamos construindo para o nosso futuro. Então, porque é muito difícil a gente sensibilizar as pessoas, mas nós temos que pensar profundamente como como nós gostaríamos de ser tratados por nossos filhos quando estivermos na terceira idade. É uma reflexão que temos que fazer.
A ONU, a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, ainda na Áustria, em 1982, ela foi feita essa assembleia estabelecendo critérios para o avançar da humanidade, aumentando a população e o envelhecer da população. E ela nos diz, é necessário aprender a enfrentar o que constitui perigo, alto risco para a saúde moral e emocional para cada faixa etária. Em 1950, e eu fiz um trabalho também de especialidade médica, da auditoria, e na monografia eu fiz um trabalho profundo no início da virada desse século, sobre a terceira idade no século XXI, ao envelhecer e os cuidados futuros que teriam que ser feitos. Mas, voltando para a Organização Mundial da Saúde, ela tinha feito uma estimativa que, isso em 1950, o levantamento de 1950, nós tínhamos 200 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade em todo o mundo. Já em 1975, seu número havia aumentado para 350 milhões. Vejam, em 25 anos, praticamente, foram praticamente mais de... quase dobrou, quase foi 100% de aumento, gente. Então, as projeções demográficas das Nações Unidas para o ano de 2025, que está no prestes aqui 5 anos, isso foi feito por aquela ocasião, em 82, seria de mais de 1 bilhão e 100 milhões. Vejam vocês. O que significa um aumento de 224% a contar de 1975. Prevê-se que durante o mesmo período a população total mundial aumentará o quanto de 4 bilhões, isso era a projeção, veja, e 100 milhões, e para 8 bilhões e 200 milhões, ou seja, 102%, que nós já estamos próximo a 8 bilhões agora. Portanto, em 45 anos, as pessoas de idade avançada constituirão 13,7% da população mundial. E nós temos previsão de que, chegados o ano de 2035 no Brasil, no nosso caso aqui no Brasil, haverá mais pessoas com 55 anos ou mais de idade. E estudos de envergadura em relação ao envelhecimento populacional afirmam que a população de 80 anos é a que mais vai quadruplicar. Nós vimos que em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística, 20,7% da população atual está acima de 65 anos. Em cada 5 portugueses estão acima dessa idade. Então, é isso que nós temos que analisar. É isso que nós temos que reflexionar. Nós sabemos que, assim como os pais deixavam e ainda deixam seus filhos em mão de outros familiares, quando partem em busca de melhores condições de vida, de trabalho e estudos, houve filhos também que se separaram dos seus pais. A gente sabe que há situações, eu digo, situações que realmente requerem que as pessoas se desloquem e se afastem dos seus amores, dos seus pais, para buscarem, muitas vezes, melhores condições para depois ampará-los. Não há descaso nem esquecimento. Então, mesmo quando um filho não está presente na vida dos seus pais, sua voz através do telefone, do WhatsApp, enfim, de todos os mecanismos que nós temos hoje em dia, e agora, então, pelas essas modernas tecnologias que temos, as imagens nas telinhas nos trazem uma quantidade profunda de afeto, de saudade e preocupação. E os mais idosos nutrem seus corações e curam as suas feridas, porque mesmo distantes e afastados, eles se sentem amados e também podem abençoá-los. Isso também existe, felizmente. Mas, nos tempos de hoje, dentro do aspecto social muito amplo e profundo, os abandonos e as distâncias que nós vemos não ocupam mais do que algumas quadras, quilômetros. Nós vemos em nossas próprias cidades filhos que ficam muitas vezes meses sem visitarem seus pais que moram a poucos
poucas quadras, a poucas distâncias. Nós vemos que nasceu uma geração de pais que estão órfãos de filhos vivos. Pais órfãos que não se negam a ajudá-los, muitas vezes em condição financeira, levam os netos na escola, pagam viagem de estudo, fazem uma série de coisas, mas que não têm assento na vida familiar dos mais jovens. Seja os filhos, seja os netos. Porque a alegação que muitos dizem dos filhos que não visitam e não acolhem seus pais, ou não os sustentam, não acolhem, não procuram assisti-lo, não há problema, que a crença que os seus pais se bastam, eles estão bem juntos, eles vivem tão bem juntos que eles se bastam. Mas são pais de mais idades que estão vivos, por eles estão esvaziados de um lar pelo que tanto lutaram. São pais idosos, com filhos presentes em suas vidas, pais idosos com filhos presentes em suas vidas, hoje em dia, constitui-se numa crescente raridade, pela falta de tempo. E esse tempo de pandemia, com bastante tempo de refletir, nós temos que reavaliar, sim, essas nossas condutas e modificar em relação à assistência que temos que dar a eles. Os filhos se aproximam quando a doença grave a ser tratada. Nós sabemos disso. Nós temos amigos nessa situação, nós convivemos com isso. E nós sabemos que quando há necessidade, sim, eles estão prontos a tratar. Eles pagam tratamento, pagam cuidadores. Mas, enquanto os filhos trabalham, viajam, se divertem, se encerram em seus programas exclusivos de só para adultos e só para adolescentes, de um lado, e só para a gente da sua idade do outro. É o que acontece, se nutre, se preocupa, nós nos preocupamos em suprir as suas enfermidades nesse cuidado que nós propomos. Mas quando temos que sair, por exemplo, para uma atividade, para um programa específico, nunca tem espaço para levarmos o idoso conosco, nossos pais. Então, o que se vê é pais de mais idades que são visitados ocasionalmente por netos, por filhos, com quem conversa e, vez por outra, passeiam. Mas isso nós vemos que também se constitui numa minoria crescente em relação a isso. Nós vemos, através da análise de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que ele nos fala dos pais desvalidos nos dias atuais, nesse estilo de vida. E ele nos diz, o Zygmunt Bauman, que resulta de uma cultura baseada na afirmação das individualidades e na política familiar focada nos mais jovens, nos que tomam decisões egocentradas e na alta velocidade. Tudo é muito veloz, tudo é fugaz, tudo é incerto e instável. É a vida líquida. Ele nos diz, instalou-se, aprofundou-se nos pais, nem tão velhos assim, o sentimento de abandono e o sentimento de desespero. Então, esse estilo de vida atual não inclui mais uma conversa amena, aquela presença apenas a troco de nada para a gente botar a conversa fora, conversar, enfim, estarmos juntos. Então, o que se vê é essa dificuldade também de reconhecer limites característicos do envelhecimento dos pais. Nós temos que entender que, com o passar do tempo, nós também estamos enfrentando pequenas limitações e os nossos idosos estão mais limitados que nós. Então, isso que nós temos que pensar, porque na infância e na adolescência, os pais são responsáveis por nós, por seus filhos. Depois, os adultos, cada um vai abrindo o seu caminho e vai sendo responsável por si próprio. Mas os filhos devem ser responsáveis por seus pais de mais idades. E quando não é mais nem tão jovem, ainda não tão idoso, que necessite de cuidados permanentes por parte dos filhos, o que fazer?
nós vamos ter aí o quê? A geração de pais desvalidos. Estes pais que eu citei, de órfãos de seus filhos vivos. E esses respondem de uma maneira geral, ou por negligência, ou também com uma superproteção. Por qualquer dessas formas também caracteriza maus cuidados e violência emocional também, porque o excesso de zelo também causa problemas, não permitindo mais que eles não tomem decisões nenhuma. Isso também aflige e causa problemas emocionais muito grandes ao nosso idoso. E o que a doutrina espírita nos traz sobre isso? A doutrina espírita nos traz, através do Livro dos Espíritos, na questão 774, em que Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de famílias entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza? Que devemos pensar a esse respeito? E a espiritualidade superior responde a Kardec, nos trazendo essa preciosidade. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de famílias, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí, Kardec também pergunta, na questão 775 do Livro dos Espíritos, que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, se referindo a todos os laços de família, a todos os papéis, pai, mãe, marido, mulher, filhos, todos irmãos. O que ele nos diz? O que eles nos dizem, perdão? Uma recrudescência do egoísmo. Então, o que nós vemos realmente, que nós estamos graçando num momento muito intenso de orgulho exacerbado e de egoísmo, só nos preocupando com as nossas coisas. E esse momento, como nunca, vem para essa grande modificações em nossas vidas, para que nós realmente reflitamos e retomemos um caminho diferente daquele que nós traçamos até então. Ensina-nos Allan Kardec que a piedade filial não pode ser negligenciada, uma vez que se encontra implícito no mandamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrar a vosso pai e a vossa mãe, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E está ainda nos 10 mandamentos, desde Moisés. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Está no Decálogo, Deuteronômio, Mateus e assim sucessivamente. Jesus nos disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos, que está no capítulo 14. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. E nós vemos, através da psicografia abençoada do Chico Xavier, no livro A Boa Nova, que é trazido através de Humberto de Campos, o que Jesus fazia através dos seus ensinos, para que, através do seu exemplo, dos seus exemplos, se perpetuassem em nós esses ensinamentos.
porque ele se diz, não pode amar o próximo que não ama seu pai e a sua mãe. Jesus, desde pequeno, esteve sempre junto de José e Maria. E mesmo quando José desencarna, que não se sabe precisamente o ano, ele não abandona Maria, ele ficou no ofício como carpinteiro junto a José, até a idade de 30 anos, e depois que sai para pregar através da conclusão de sua brilhante missão. Então, Jesus também é um exemplo de amor, nos mostrando a piedade filial, no sentido de ampararmos continuamente, continuadamente, os nossos pais, os nossos idosos. E que formas nós temos de honrar os pais? Para todos os pais, nós temos que assisti-los nas necessidades. E as necessidades não é unicamente necessidades físicas, mas sim as necessidades emocionais, espirituais. Nós temos que proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados. Isso tudo que eu estou citando está no Evangelho segundo o Espiritismo. E é especial para o pai sem recursos também dar-lhes mais que o necessário para sobreviverem, oferecer-lhe pequenos supérfluos, não sobrecarregá-los com afazeres domésticos, distingui-los com os melhores lugares, tratá-los amavelmente. São apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Quantos eles fizeram por nós, até que atingíssemos a condição de caminharmos com os nossos próprios pés para idealizarmos tudo o que pretendíamos e pretendemos e concretizamos. Então, honrar pai e mãe, ter o privilégio de fazer o que merece ser bem feito. Então, seria possível dividir melhor o tempo dedicado ao trabalho, ao lazer, aos afazeres domésticos, ao casamento e à convivência entre pais e filhos, irmãos e irmãos? É claro que sim, porque os idosos eles não têm que ser entretidos com visitas e apenas passeios ocasionais. Levar a mãe ao cinema, ao shopping, ao teatro, é bem diferente de sair juntos para assistir o mesmo filme ou a peça teatral. Ver exatamente o que eles gostariam de fazer. Vencer a impaciência e a arrogância de criticar os pais requer minimamente uma boa dose de reflexão e autocrítica, porque é isso que nós temos que aquilatar. O que nós vemos é num tempo que as mesas dos restaurantes, nas casas de família, onde nós andamos, até agora um pouquinho mais restrito por causa desse período de isolamento, o que nós vimos as pessoas não falando entre si, não havia mais conversas olho a olho. Nós temos que repensar a sociedade e esses valores que nós estamos compartilhando, porque as pessoas estavam se comunicando com quem? Com as pessoas que estavam distantes e não presentes. Essas novas tecnologias, elas podem nos conectar e ao mesmo tempo nos afastar uns dos outros. Nós estamos vendo nesse momento de pandemia como nós estamos realmente verificando a qualificação dessa ferramenta através de lives, através de contatos, mas um contato mais afetivo, diferentemente do que nós estávamos a utilizar até então. Porque estar conectado não significa estar em comunicação. Participar de uma rede social não significa pertencer a um grupo ou a uma família, é tudo virtual. Porque quando nós damos opinião, nós não estamos conversando, conversa é diferente. E conversar não implica em ser também verdadeiro e íntimo, porque as tecnologias nos conectam e nos tornam menos comunicativos. E muitas vezes nós ficamos inacessíveis, porque nós estamos num turbilhão de relacionamentos sociais, muitas vezes, que hoje não se fala nem mais por palavras, não se conversa, é só sinais, símbolos. Então, o mundo virtualidade não atende aos apelos do afeto e da atenção. É essa necessidade premente dos seres humanos. Pais e filhos, irmãos, são, entre aspas, sócios. Eles não podem se separar. Sócios para sempre, nem se negar a compartilhar da vida em comum.
a não ser pagando com a saúde e a descrença. A família precisa ser solidária e cooperativa, um cooperando com o outro, um interagindo, um auxiliando o outro. Senão, todos os seus membros padecem. Porque pais e filhos, irmãos, são seres sensíveis e não clientes para serem atendidos, para serem fidelizados ou para serem agradados. A casa de família não é um parque de diversões. É isso que nós temos que pensar. E o que se vê, então, são nossos idosos praticamente relegados, sem uma ocupação, sem o que fazer, quando não segregados numa casa de repouso ou num asilo. E vemos, então, que eles abandonados, eles deixados de lado. É isso que nós temos que fazer. E quase finalizando, nós gostaríamos de dizer que honrar seu pai e sua mãe não consiste em apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades e é proporcionar um repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, de amor, de carinho, como eles fizeram conosco na infância. Isso é vital, isso é de fundamental importância. A família ocidental do terceiro milênio, ela está cada vez mais distanciada do modelo tradicional, que o idoso culpava em lugar de destaque até poucas décadas. E nós não podemos voltar para o passado. Nós temos que sim reflexionar e modificar as nossas condutas em relação ao nosso agir, ao nosso dividir, ao nosso, enfim, compartilhar com amor as pessoas que nós amamos e mais queremos. Porque, no entanto, qualquer que seja a estrutura na qual se organiza a família do futuro, vai haver necessidade, sim, independente das tecnologias e avanços que estão vindo e que, consequentemente, transformarão a sociedade como um todo. A família é o alicerce da sociedade. Então, tudo está se transformando de uma maneira muito rápida, mas há necessidade de se manter sempre os vínculos afetivos, que são fundamentais por nós. Tudo graças através do nosso pensamento, porque os pensamentos apenas expressam o que os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, a necessidade de se manter esses vínculos profundos e afetivos estreitados entre os membros de toda a família e particularmente aos nossos queridos idosos. É isso que nós temos que entender, porque nesta fase da vida que o idoso está passando, está vivenciando, ele necessita se sentir ainda valorizado. Ele necessita viver ainda com dignidade que ele merece, tranquilidade, e tem que receber fundamentalmente a atenção e o carinho da família, principalmente, que ela é o esteio da sociedade. E é através desse sentimento que nós temos que resgatar o que todos nós almejamos, um futuro melhor para a nossa sociedade e um futuro melhor para todos nós. Que nós possamos, ao finalizar, entender essa oportunidade bendita que Deus nos dá de estarmos aqui nesse momento, em grandes reflexões, e que procuramos dentro de nós aquilatar a maneira como vivíamos, como estamos vivendo e o que nós podemos fazer para melhorar, para transformar efetivamente essa sociedade como nós todos almejamos, uma sociedade fraterna, amorosa, solidária, solidária, trazendo em cada coração um amor profundo, o amor que Jesus veio nos ensinar. Eu quero, então, finalizando, agradecer a atenção dos senhores, agradecer em especial aos queridos amigos do GEB por oportunizarem esta pequena reflexão junto a vocês,
para que consigamos todos melhorar e estarmos melhores, convivendo e vivendo com todas as pessoas que amamos. Vamos fazer a prece, agradecendo ao Mestre Jesus por este momento em que todos nós juntos procuramos refletir sobre os sentimentos que temos com os nossos amores, todos os nossos familiares, mas principalmente aqueles que nos trouxeram à vida, oportunizando-nos através dos seus exemplos de trabalho, de amor, a construção de um mundo melhor. Possamos aquilatar, Senhor, a preciosidade deste tempo que nos dás, para que junto a Ti possamos concretizar o mundo sem fronteira, o mundo solidário e de amor que todos os queremos, e que Tua paz e Teu amor, Senhor, seja a bandeira que esteja em todos os corações. Obrigado, Pai de amor, e que assim seja.